Notícias sobre criptomoedas hoje, continuando a nossa saga sobre Spell, sobre Denner, sobre Abracadabra, Mi. Por quê? Novas informações vieram à tona, desenrolares estão acontecendo e muita gente só analisando o gráfico. Meu amigo, não se analisa só gráfico numa situação dessa. Eu vou te mostrar agora o que é uma análise. Com isso daqui, aí com certeza você vai ter 15 pontos que você pode levar em consideração. Não escuta quem te fala só de análise gráfica nessa questão. Sabe por quê? Porque hoje, por exemplo, nós tivemos aí notícia, tivemos matéria sendo na Forbes. Olha o título da matéria, cara. Misconduta, né, lá do fundador, volatilidade, saindo na Forbes, tá? Por mais que foi uma matéria pequena, poucas visualizações, na época, a hora que eu vi, estava com 499 visualizações, pouquinho, mas está ali, está ali. E outra, aí você pega, por exemplo, um venture capital, você pega um fundo de investimento, aí o cara fala, não, então, nós estamos colocando dinheiro justamente nesse pessoal. Aí o investidor dele fala, cara, mas está colocando isso daí que saiu matéria na Forbes falando de misconduta lá do fundador, é verdade isso? Então não pode, não é institucional. O fundo, o private equity, eles têm justamente uma reputação a manter. Então, na minha opinião, quando esse tipo de matéria sai na mídia, a gente começa, principalmente se for uma mídia respeitada como Forbes, né, cara? Uma coisa sair aqui no Fantástico, mas está saindo na Forbes. E falando ainda sobre o Cifu, tá? Cifu, que é justamente o que é um dos sócios aí do Daniel, um dos fundadores, que foi divulgado que ele é o Michael Petrin, esse é o nome dele. Principalmente, o problema principal, tá, recentemente, é que em 2018, se não me engano, 2019, ele desapareceu junto com o fundador lá, Gerald Cotten, com 169 milhões. E nesse Twitter aqui estou mostrando que o Daniel sabia disso. Depois que esse Twitter veio à tona, que o Daniel assumiu que sabia. Então não foi assim algo, uau, que bacana. Quando começou a ter problema, o Daniel já se pronunciou e falou, olha, então, eu quero vir à tona e falar que o Cifu, inclusive, é um criminoso, é um fraudador. Não, né? Foi depois. E a desculpa dele foi justamente falar o seguinte: ele falou, olha, eu sei do passado dele, mas eu escolhi esquecer isso para dar uma segunda chance, porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, eu tenho que dar valor ao trabalho que ele tem feito comigo. Só que depois a gente olha, né, pessoal? Tem essa informação. 2005, o tal do Michael, como que é? Michael Petrin. Ele, 2005, olha só, fraude bancária e fraude de crédito. 2007, roubo, fraude computacional. 2018, meu amigo, foi quando ele perdeu aí os fundos. Então aqui ele está falando 2018, tem outras informações que falam 2018, 2019, alguns falam 115, outros 165, se eu não me engano são até duas informações diferentes, mas enfim, de qualquer jeito, foi muita grana, pelo menos 110 milhões que ele roubou, que ele sumiu, né? Perdeu. Mas você não perde tanta grana, esse é o ponto. Ainda mais um fundo, meu amigo. Tem um ponto, né? Tem aquela fraude aquela frase em fraude que fala o seguinte: a estupidez emana até um nível. Chega um nível que não é estupidez, chega um nível que tem que ser proposital. Quando é muito dinheiro, quando é erro muito grande, deve ser proposital. Então, o ponto aí é que, olha, ele até cita, né, que, ó, eu concordo que inmates precisam de uma segunda chance, mas não nesse caso, tá? Porque você está falando de uma segunda chance para um cara com esse histórico, e, novamente, a gente volta à questão, como que o institucional, como uma Alameda, por exemplo, vai justificar continuar investindo, seja, cara, seja na stable desse sistema, como? E vocês têm que entender assim, que esse ecossistema, tá? Abracadabra, Min, Spell, Time, Pop Cycle, ele se sustenta através de um emaranhado. Isso é normal, normal, principalmente quando a gente fala de stable, mas ao contrário, assim, de algumas stable em que o próprio sistema é responsável por gerir aquela stable, o próprio sistema vai realmente ser o segurador daquilo, aqui a gente tem todo emaranhado, toda uma teia que se forma para manter esse castelo de pé. E começando por quem? Começando aqui, ó, por quem? Pelo André Cronje. Talvez você nunca ouviu falar desse cara, mas o André Cronje, ele é simplesmente um dos fundadores lá da Earn Finance, de outras plataformas. A Earn Finance está em 14ª posição, lá em DeFi Lama, tem mais de 4 bilhões de TVL. Só ele aí, meu amigo, só de plataforma dele, no mínimo 5 bilhões de TVL, porque ele tem outras também, inclusive listadas em Binance.
E o ponto aí do André Cronde, tá, cara? O André Cronde, muito participativo, super amigo, inclusive, do Denner. Você encontra a matéria dos dois falando, inclusive, de planos, né, que eles tinham de coisas para lançar. E o que o André Cronde aí, depois dessa matéria, depois desse Twitter, inclusive, do Denner, o que ele fala é o seguinte, né, cara, que como você coloca, né, você coloca um cara que já foi indiciado, né, ex-convicto por crimes, fraudes, mais de uma vez, por mais de uma década, com um comportamento completamente malicioso, e você coloca ele como parte de uma gestora, né? Porque a Abracadabra e tudo isso, eles são gestores de fundo ao mesmo tempo. Então é muita coisa. Ele fala, e principalmente fundos de usuários. Então o ponto dele é o seguinte: se o Daniel não é culpado também da história, no mínimo ele é negligente, que é o que ele coloca aí. E ele seguindo, né, fala o quê? Que ele sabia, se o Daniel sabia mais de um mês de toda essa história, cara, então, para ele coloca aqui, ó, para ele chega, tá? Então, ele está fora desse, ele cita de a corrida mágica do Willy Wonka. Ele está chamando essa corrida mágica do Daniel sobre corrida mágica do Willy Wonka. Então, e esse André, cara, ele é uma parte especial, né? Uma parte essencial de todo esse ecossistema, que é principalmente o André, principalmente a Curve, principalmente o Docon, que é da Terra. Por quê? Porque a Curve também, quando a gente olha, boa parte da liquidez do MIN depende da Curve, e que foi já esvaziado, né? Numa das pools, você olha lá, 85% é MIN, a outra, mais de 90% é MIN. Inclusive, agora, o Daniel começou a chamar isso de um ataque deliberado para esvaziar, para atacar o MIN. Quer dizer, então o problema não foi ele ter liquidado um monte de gente com time, o problema não foi ele ter acabado com o valor de Spell justamente com essa notícia aí vindo, não. O problema não foi esse. O problema são as pessoas tirando liquidez ou fazendo arbitragem. Então, por esse ponto, talvez esse, para mim, tanto essa história que ele falou do Daniel, do Twitter dele, que para mim aquilo ali é balela, quanto essa história aqui dele atacar justamente quem estava provendo liquidez até agora, toda a reputação para mim acabou, cara. Eu tinha vídeo, eu sempre fui muito, né? Eu comprava a história muito bem do Denner, mas com isso é o tipo de coisa que eu não me envolvo, não gosto. Eu acho que a gente perde completamente a confiança num cara desse. E quando a gente olha também para o Docon, que é um cara fundador, né, bilionário, né, o coreano, por trás da Terra Foundation, por trás da UST, a gente vê também esse tipo de situação, aí você pensa, será que ele realmente vai continuar envolvido também com o Daniel? E a gente vê a própria comunidade, por quê? Porque ele tem uma responsabilidade com a comunidade dele. E a gente olha que a própria comunidade colocou para votação, que eu mostrei lá, para desabilitar aquele Box do MIN, que é justamente o MIN vai e utiliza aquele UST, né, aquele anchor lá do UST, aquele APR que eu já mostrei para vocês aqui. Então a própria comunidade querendo fazer isso. Será que é interessante para o Docon continuar também essa parceria, continuar tão a fundo? Afinal de contas, os principais pares, se eu não me engano, é de MIN com Curve, MIN SRV e MIN UST. Então, indo um pouco além, olha só, o problema ele está tão grande, gente, que o próprio Daniel, né, a equipe ali envolvida, teve que tirar o pé ali da SushiSwap. Por quê? Porque eles estavam colocando a SushiSwap no meio, junto com a Wonderland, a Abracadabra, Pop Cycle Final já tinha falado isso num vídeo lá anterior, tá? Então até aí esse Twitter falando disso também, tomar cuidado. E olha que a SushiSwap, né, via justamente o Daniel como talvez um salvador. Por quê? Porque a SushiSwap já vem com problemas entre os seus fundadores, entre sua equipe interna. Então, cara, você vai falar só de gráfico de SushiSwap sem levar em consideração isso, que ela vinha com problema, SushiSwap com problemas internos, passa para o Denner como uma tentativa de resgatar isso, e está aí o Denner com todo esse problemão na mão. Não dá para olhar o seu gráfico, não dá. Você pode olhar, mas você tem que olhar para todo isso. E falando de gráfico, né, gente? Então, Spell, meu amigo, foi aquela, olha só, gráfico aqui de Spell, gráfico de time, muita gente já muito negativo com time, perdendo muito dinheiro. Uma coisa, para quem entrou cedo, para quem entrou aqui, já fez o lucro, estava com um pouquinho, e o cara ainda fica defendendo, tudo bem. Mas a gente tem que saber que nesse tipo de movimento tem muita gente que perde muito dinheiro
principalmente porque o mercado tem o vício de indicar a compra aqui nas altas, né? Tanto no SPEL quanto aqui no Time. Time, lembrando que já valeu $10.000 e hoje estava ali na casa dos, se eu não me engano, chegou a bater $300. E ICE também é a mesma coisa, lá na casa, chegou a bater já na casa de 60, mais de $60, e hoje aí caiu muito, muito, muito. Então, conclusão, tá? Cara, não vai ficar, não se deixe quebrar por causa disso. Você já estava muito exposto, se você realmente não vendeu nada e entrou no topo, é sempre lembrar, não faça isso, não entre no topo, evita ativo muito caro, evita ativo já quando influências, quando o mercado começa a falar para você comprar, porque você vai, dependendo, comprar só porque o cara está olhando o gráfico. E o gráfico ele não fala tudo, o gráfico ele conta uma parte da história, tá? Só que o gráfico ele é só isso, ele é só uma parte da história, ele conta principalmente o passado e ele não vai te falar do que está acontecendo por trás dos panos, ele não vai te falar se tem scammer no meio, ele não vai te falar se a plataforma está super alavancada e pode ter problema com liquidez e pode ter problema com liquidação. Quando uma plataforma como a Abracadabra liquida todo mundo, eles ganham com isso, tá? Mas a galera não ganha, a galera só é liquidada e vai pagar taxa. Tem que lembrar, a partir daqui vira realmente uma aposta. Por quê? Porque a tendência é que grandes fundos, então esse movimento que você viu do token ter chegado aqui embaixo, existe uma grande tendência, cara, uma grande probabilidade de realmente fundos já terem tirado dinheiro institucional, private equity, early investors, conselheiros. Tem uma chance, quando você vê esse movimento do token lá em cima e lá para baixo, quem acaba ficando ainda para segurar, para apagar a luz, é o varejo. Se o token subir agora, ele pode subir só com varejo comprando. Quando eu digo varejo, cara, são pequenos investidores, é uma galera que compra, que realmente não tem ciência do que está acontecendo, não tem ciência do risco, e aí é quando você passa e muda a cara, né? De algo que antes até podia ser investimento e agora vira completa especulação. O problema é você ainda achar que está investindo quando a partir de agora você está especulando. O problema é esse. Por quê? Porque o seu risco aumenta, tudo aumenta. Dá para ganhar dinheiro? Claro que dá. Com certeza, tudo dá. Até moeda de cachorrinho, não é verdade? Agora aí, falando de Denner, o que pode acontecer é que, cara, o Denner pode simplesmente passar tudo isso, fechar, apagar a luz e sumir. Por quê? Ou então ele pode começar de novo, ou ele pode reformular todo o projeto. Por quê? Porque ele é o tipo, ele é esse cara. Ele já está há muito tempo aqui no mercado cripto, não são os primeiros projetos, ele tem capital, ele tem recurso, ele tem know-how, ele conhece gente o suficiente para simplesmente recomeçar de novo. Por isso que você tem que tomar cuidado, não achar que você é ele ou que ele é você, que vocês são parecidos. Não tem nada a ver, você não tem nem o contato, nem o recurso, nem o dinheiro, muito menos o conhecimento de mercado que ele tem para recomeçar de novo. Portanto, não se arrisca para perder todos os seus recursos aqui. Se você for se arrisca, meu amigo, como se fosse aposta, como se fosse realmente uma especulação, tá bom? Não estou dizendo que ele pode sumir. Eu não acho que ele vai sumir. Eu acho muito provável, muito pouco provável, inclusive. Mas eu acho sim que ele pode tentar recomeçar. Tá? Às vezes é muito mais fácil, até por uma visão de PR, né, por uma visão de imprensa, por uma visão de marketing, você reestruturar as coisas, fazer realmente aquela bela de uma repaginada, pivotar tudo, recomeçar de novo. E é isso que pode acontecer. Tem chance? Claro, existe essa chance, tanto que agora há pouco saiu aí este artigo, esta proposta de governança lá por parte do time da Abracadabra, que é o Spectrum Patrono, que eu falarei no vídeo à frente, onde eles pretendem agora mudar realmente, é isso que eu falei, pivotar o negócio, né? Pivotar quando a gente fala em mudar, ou mudar a estratégia por trás do produto, e aqui nesse caso, então, ele é justamente uma proposta do tipo, eles querem começar a usar SPEL para comprar moedas de DAOs, ter acesso ao tesouro e com esse tesouro comprarem CRV para começarem a ter um controle maior sobre a curva. Pelo que eu entendi é isso, eu dei uma lida rápida porque eu já ia gravar
aqui o vídeo. Dependendo aí de se vocês acharem coerente, eu posso fazer o vídeo só falando sobre esta proposta de governança. Então, mais um dossiê, espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é uma análise, gente. Olhar só para gráfico não é algo ruim, mas não pode ser a nossa única ferramenta de investimento e especulação. Se te venderem isso, não caia. Principalmente porque é muito fácil você gerar conteúdo com gráfico, tá? Ficar gerando conteúdo com leitura de gráfico dá para você fazer em 5 minutos, você não precisa preparar nada. Agora, análise de fundamento, você vê o que está acontecendo por trás, ficar procurando notícia, ficar lendo Twitter, ficar lendo comunidade, isso dá trabalho, mas é isso que ajuda, viu? É isso que faz a diferença no nosso bolso, é isso que faz a diferença na hora que a gente quer entrar no negócio desse, porque, com certeza, o risco começa a aumentar, oportunidades também surgem, com certeza surgem, mas aí tem que ficar muito de olho, ficar muito bom, muito atento nesse negócio, tá bom? Então, espero que você tenha gostado mais desse vídeo e, cara, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Você não tem noção do trabalho que me dá para fazer uma análise dessa. É muito trabalho, é tudo muito bagunçado em cripto, você tem que sair caçando. Então, realmente, preciso que você me ajude isso a levar essa informação adiante, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e um grande abraço.